Fala pessoal, tudo bem? A gente já prometeu aqui no Conexões Educa que a gente vai dar uma intensificada aí nos vídeos de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio para as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia. Hoje a gente também vai começar uma novidade, Ensino Fundamental Anos Iniciais, uma aula de 5º ano que fala sobre a formação das primeiras cidades, a formação do comércio e também começa com um pedacinho lá da pré-história, fazendo uma menção aos períodos do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais. Então, bora lá! A história das primeiras cidades. Mesmo antes do ser humano. Ô, produção, foi bom, né? Coloca aquela música assim, daquela voz envolvente. Pra que eu fiz isso? Bom, vamos lá. A história das primeiras cidades envolve com certeza a ideia de que há milhares de anos antes da gente construir o que hoje a gente chama de arranha-céus, estradas asfaltadas, os nossos ancestrais viviam em um mundo muito diferente do que a gente conhece hoje. Um mundo onde as primeiras ferramentas, inclusive, eram feitas de pedra e a sobrevivência dependia da caça, da coleta e de uma boa dose de sorte, porque a natureza, ela com certeza era selvagem e implacável. Este foi o início da jornada humana, marcada por grandes transformações durante a pré-história. Aí a gente tem 3 fases: o Paleolítico, o Neolítico e mais tarde a Idade dos Metais. Nessa jornada, nossa maior transformação foi quando deixamos de ser caçadores e coletores para nos tornarmos agricultores, ou seja, o ser humano que era nômade passa a ser sedentário e eventualmente construir as cidades. Mas como foi essa transição? Como as primeiras cidades surgiram, na verdade? Vamos descobrir? Então, bora lá! Pega aí o seu caderno, o seu resumo e anota aí as principais situações que você encontrar ao longo dessa conversa. Bom, a história humana começa dentro desse recorte no Paleolítico, onde os nossos antepassados eram nômades e sempre estavam em busca de comida. A grande mudança veio com o Neolítico, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, quando começamos a domesticar plantas e animais, criando as primeiras aldeias agrícolas. A Revolução Agrícola foi um marco para o futuro das cidades, pois com o cultivo de alimentos, as pessoas passaram a se estabelecer em um lugar só. Aqui a gente tem um parêntese interessante, Essas comunidades que vão do Paleolítico, onde o homem é nômade, caçador e coletor, passam a ser sociedades sedentarizadas, agrícolas. E essas sociedades, elas passam gradativamente a ter a possibilidade de ter um crescimento populacional. Somente porque, você já pensou, né? Porque a oferta de alimento estava garantida. E outra coisa importante que a gente vai abordar ao longo dessa situação. Essas comunidades, elas vão ser chamadas de comunidades fluviais, porque com certeza elas precisavam se fixar em locais próximos à água doce e com isso garantir a produção de alimentos, ok? Agora, com a capacidade de produzir alimentos de forma mais eficiente, as comunidades vão começar a crescer e os seres humanos vão passar a ter mais tempo para desenvolver novas habilidades e tecnologia. Essa parte também é interessante, olha só, o ser humano passa a ter tempo para observar o tempo e, consequentemente, saber qual estação do ano tem seca, qual estação do ano tem mais chuva, qual é o melhor momento para plantar, qual é o pior momento para se estabelecer próximo a um rio que pode apresentar uma grande inundação no caso de uma chuva muito forte. E, com certeza, as estações do ano naquele momento eram muito diferentes do que hoje em dia a gente percebe, né? As primeiras aldeias vão começar a surgir e logo a troca de excedentes alimentares vai se transformar em uma prática comum, que a gente vai chamar do quê? De comércio. A transição para a Idade dos Metais, ela foi inclusive crucial para o avanço das primeiras sociedades, entre 3.500 e 2.500 anos antes de Cristo.
materiais como o bronze e o ferro passaram a ser utilizados para ferramentas, armas e utensílios. Isso tornou a agricultura mais eficiente e possibilitou a construção de maiores estruturas para acomodar todas essas sociedades, como muros e templos. A gente não pode esquecer também da questão religiosa. Esse progresso trouxe consigo a necessidade de maior organização do trabalho especializado e de administração das cidades. E foi assim que no coração da região da Mesopotâmia, as primeiras cidades começaram a surgir. A primeira cidade verdadeiramente conhecemos é Uruk, uma cidade mesopotâmica que floresceu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Localizada onde hoje é a região do Iraque, Uruk foi uma das maiores cidades da época e um dos primeiros exemplos de urbanização. A cidade era fortificada e contava com uma série de inovações, com um sistema de escrita cuneiforme e uma organização política centralizada. Uruk não era apenas uma cidade, era um centro de poder, religião e comércio. Seus templos eram locais de adoração e também símbolos do poder. A cidade era famosa pela sua arte, como esculturas em relevo, e pelas suas inovações na arquitetura. À medida que as cidades cresciam, o comércio também ia se expandindo. Este tornou-se fundamental para as primeiras civilizações, uma vez que mercadores viajavam para longe, trocando bens como grãos, tecidos e, claro, metais preciosos. A região de Uruk e de outras cidades mesopotâmicas estavam localizadas na região conhecida como Crescente Fértil, uma das mais produtivas do mundo antigo. O solo fértil, irrigado pelos rios Tigre e Eufrates, permitiu a produção em larga escala de alimentos, o que sustentava a população crescente e alimentava as trocas comerciais. Mas não foi só isso não, hein? É lógico que o comércio fez com que as primeiras cidades prosperassem e, consequentemente, o excedente, ou seja, aquilo que sobrava, mostrou que essas primeiras comunidades elas não precisavam mais se preocupar com a produção alimentar o dia todo, o tempo todo. Porque se existiam excedentes, era possível trocar esses excedentes em outras regiões por outros artigos de seu interesse. E assim o comércio gradativamente vai surgir. A gente tem também um outro quesito, a religião, como um ponto central na vida das pessoas que moravam em Uruk. Os templos eram os maiores edifícios e os centros de poder, com os sacerdotes e sacerdotisas sendo as figuras-chave. Elas eram consideradas divindades e, inclusive, as divindades eram adoradas e invocadas não apenas para proteger as pessoas, mas também para garantir boas colheitas e, com certeza, o bem-estar coletivo da comunidade. Os zigurates eram grandes pirâmides de tijolos e centros religiosos de onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e dirigiam cerimônias. Esses templos não apenas representavam a religião, mas também a política. Um contexto interessante é que nesses territórios a população não fazia uma distinção entre a vida política e a religiosa, onde o próprio governante era considerado uma manifestação da vontade divina e, consequentemente, as suas atitudes também. O poder dos sacerdotes estava intimamente ligado ao poder dos governantes e muitas vezes os reis eram considerados esses representantes divinos aqui na Terra. À medida que essas cidades se tornavam mais complexas, começaram a se organizar formas de organização social mais estruturada. Afinal, era necessário organizar leis para o bem-estar coletivo. Surgiram a partir daí as cidades-estado. Cada cidade, como Uruk, Lagash e Eridu, tornaram-se entidades políticas autônomas, com seu próprio governo, leis e exércitos, embora das vezes compartilhassem crenças religiosas e laços culturais comuns. Essas cidades-estados eram territórios independentes e os conflitos entre elas por recursos e poder territorial poderiam ser frequentes, embora houvesse também algum tipo de aliança em caso de guerra com o inimigo mais poderoso. Claro, em todas essas cidades existia o comércio. Essas cidades-estados possuíam aí uma competição entre elas
E isso é uma característica marcante dessa época. A gente está falando dessa formação dessas primeiras cidades organizadas. Uruk foi apenas o começo. Outras cidades começaram a surgir na Mesopotâmia, como Lagash, Babilônia, a Suméria, né? A gente vai abordar brevemente essa situação. Essas cidades formavam o coração de uma das primeiras grandes civilizações humanas, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia não é apenas o berço das primeiras cidades, mas também de muitas inovações. A escrita cuneiforme, o Código de Hammurabi, considerado o conjunto das primeiras leis escritas, que tem, aquele famoso ditado do olho por olho, dente por dente. Em caso de algum crime, você seria punido de forma equivalente à sua falha. As primeiras leis, a criação de um sistema de governo centralizado seriam aí a questão central desse conjunto de leis para mostrar que o rei Hammurabi era um rei justo. Essas primeiras cidades, elas não mudaram a forma como as pessoas viviam, não só mudaram a forma como as pessoas viviam, mas também estabeleceram os alicerces para o desenvolvimento da civilização humana da maneira como a gente vai conhecer logo depois. O legado da Mesopotâmia, com o seu comércio, religião, leis e sistema de escrita, continua a influenciar a sociedade até os dias atuais. Hoje, construímos cidades cada vez maiores e mais complexas, mas tudo começou lá atrás, no coração da Mesopotâmia, onde as primeiras cidades nasceram. E o impacto desse nascimento pode ser sentido em cada canto do mundo. Obrigado por assistir mais esse mergulho na história. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos sobre o passado que moldou o nosso futuro. Produção, fala a verdade. Siga Conexões Educa.